Tudo bom com vocês? Eu sou Ivan Lima e, como sempre, seja muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Deixa eu te perguntar, você conhece um terreiro de candomblé? Caso conheça ou não, você deve saber que esses lugares são vítimas de muitas especulações maldosas, preconceitos e difamações, não é? Hoje eu vou te contar alguns fatos sobre essa religião, que prega a paz, o amor, a união e o respeito à natureza. No geral, o primeiro engano relacionado ao candomblé é confundi-lo com a Umbanda. Embora a primeira tenha influenciado a segunda, fato é que são duas coisas diferentes. A Umbanda mistura vários elementos de outras crenças, como o espiritismo, o cristianismo, além do próprio candomblé. Ela foi fundada pelo médium Zélio Fernandino de Moraes no dia 15 de novembro de 1908, no momento em que estava recebendo a entidade Caboclo das Sete Encruzilhadas, e através dele proclamou a criação de uma nova crença. Agora, já o candomblé, ele surgiu no final do século XVI e no começo do século XVII, pelos escravos, trazidos para o Brasil, claro. Nesse período, já estavam aqui milhares de africanos que trouxeram consigo suas crenças. No entanto, longe de casa e vivendo uma situação de trabalho forçado e repressão, tiveram que adaptar suas religiões para conseguirem praticá-la. A primeira adaptação foi misturar suas crenças com a de outros conterrâneos de tribos diferentes em sua terra natal. Isso porque na África existiam e até hoje existem diversas etnias diferentes. Quando eram trazidos à força para as nossas terras, os escravos eram obrigados a conviver com outros grupos. Em muitos casos, os escravagistas faziam questão de misturar povos com línguas diferentes, já que assim dificultava as rebeliões. Continuando, essa diversidade de etnias também se refletia na religião. Cada tribo e povo possuía uma versão diferente do culto ao Deus Supremo e aos orixás. Os candomblecistas acreditam em um Deus único e supremo, assim como os cristãos. E, no caso, os orixás, nessa comparação direta, seriam uma espécie de santos para os praticantes. No entanto, para essa religião africana, esses seres estão mais ligados a elementos da natureza. Xangô, por exemplo, é o raio, o fogo ou os trovões, mas também representa justiça e proteção aos intelectuais. Iemanjá é a rainha das águas, é uma espécie de Afrodite, ou seja, a deusa do amor. Enfim, existem vários outros orixás, cerca de 20 no total, contando com todas as vertentes do candomblé. Bem, em relação ao Deus Supremo, eles davam nomes e histórias diferentes a ele, dependendo da região em que viviam. Em alguns lugares e regiões, Olorum. Em outros, Maiú. Em outros ainda, Zambi. Agora, é difícil saber exatamente há quanto tempo as pessoas daquela região possuem essas crenças. Veja bem, embora os moldes do candomblé atual tenham sido iniciados no final do século XVI, os cultos que deram origem a ele são tão antigos que nem é possível datar precisamente quando surgiu. Certos estudiosos estimam que os africanos já realizam rituais parecidos com os atuais há cerca de 5.000 anos. Bem, além de precisarem se misturar para continuar louvando aos seus deuses antigos, os escravos precisaram fazer uma outra adaptação. Acontece que a situação em que se encontravam não era apenas de trabalho forçado e maus tratos. Não. Para além dessas práticas, como maneira de dominar totalmente o povo que pretendia subjugar, o europeu
proibiu que os africanos continuassem a praticar seus ritos e sua religião. A maneira que eles encontraram para contornar essa situação foi a de disfarçar suas práticas, adotando símbolos cristãos, como os dos santos, por exemplo. Com o tempo, a imagem desses personagens da igreja acabaram se misturando com o candomblé. Esse processo no qual elementos de religiões diferentes se misturam é conhecido como sincretismo religioso. Esse último fato cria uma separação entre as práticas realizadas aqui no Brasil com as que ainda são praticadas na África. E sim, o candomblé ainda é muito praticado em sua região de origem. Com o aumento da liberdade religiosa que vem acontecendo nos últimos anos, essa religião vem crescendo muito em nosso país e também na Europa. Bem, essa liberdade religiosa também é muito relativa. Legalmente falando, todos estão protegidos por lei e são livres para acreditarem no que quiserem. Porém, sabemos que, na prática, as religiões de matriz africana sofrem vários tipos de preconceitos, além de serem constantemente difamadas com histórias totalmente falsas. Para esclarecermos todos os pontos, preciso falar rapidamente sobre as crenças e práticas desses religiosos. Como disse mais cedo, os praticantes do candomblé acreditam em um Deus Supremo, que vamos chamar aqui de Olorum, para fins práticos. No entanto, como eu também já disse, existem várias outras denominações para esse Deus. Ao contrário do que muitos pensam, no candomblé não se incorpora espíritos, não da maneira como você está pensando. Na Umbanda, as pessoas incorporam entidades que já passaram por aqui na Terra. Pessoas que estão no além e, conforme a crença dos umbandistas, fazem uma visita durante os seus rituais. Como você deve ter percebido, essa é uma influência direta do espiritismo nessa religião. Outro exemplo de sincretismo religioso. No entanto, no candomblé, não existe diretamente essa incorporação. Durante os festivais, as pessoas recebem uma iluminação do seu orixá e dançam conforme sentem a sua presença. Porém, esse ser não assume o corpo do praticante. Outra diferença do candomblé e da Umbanda é que é comum na Umbanda que a entidade incorporada pelo médium dê conselhos a alguma pessoa que busca consulta, algo parecido com certas práticas espíritas. No candomblé, não é bem assim. Os pais e mães de santos apenas dão consulta através do famoso jogo de búzios, ou Ifá, como também é conhecido. Essa figura sacerdotal é chamada de Babalorixá quando homem e Ialorixá quando mulher. Eles são os responsáveis por coordenar as cerimônias que funcionam como uma espécie de oferenda para as divindades. Na Umbanda é comum que se ofereça tabaco, álcool para as entidades, mas no candomblé não. Os praticantes geralmente oferecem comida, quase sempre pratos típicos. Essas oferendas têm a finalidade de renovar e espalhar o axé, como os candomblecistas chamam a força vital ou a energia de cada orixá. Nesse momento, entra uma prática que pode ser considerada polêmica, dependendo da sua visão aí de casa. No caso, estamos falando do sacrifício de animais, um ritual que acontece dentro da religião. Conforme o arqueólogo e antropólogo Rodrigo Pereira, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o sacrifício deve ser respeitado, pois na visão da religião representa um momento de união entre Deus e o homem. Quando um sacerdote mata um animal e oferece seu sangue, ele está fazendo a energia do axé se renovar entre os orixás. Embora essencial para a religião, como você pode imaginar, a prática gera debates, principalmente entre grupos protetores de animais. Vale lembrar também, mais uma vez, que o candomblé, assim como o cristianismo, por exemplo, possui várias ramificações. As 4 maiores são conhecidas como Queto, Jeje, Bantu e Caboclo. As 3 primeiras que eu citei são de origem africana, enquanto a última, mais uma vez, se utilizando da prática de sincretismo religioso,
incorpora também culto a deuses indígenas, fruto de relacionamento dos escravos africanos e índios brasileiros que conviveram juntos na senzala. Estima-se que cerca de quase 2% da população brasileira seja praticante de candomblé. Por estar misturado com a própria história do Brasil, no dia 15 de dezembro de 1975, vários terreiros espalhados pelo país foram tombados como patrimônio histórico nacional. A maioria desses lugares se encontram principalmente na Bahia e em Pernambuco, onde a religião teve seus contornos iniciais desenvolvidos mais claramente. Agora é a sua vez. Conta pra gente nos comentários aqui embaixo se você conhecia essa religião dessa maneira. Eu espero que, caso tenha alguma visão distorcida dessa prática, que com esse vídeo você possa ter percebido que o candomblé é como qualquer outra religião e deve ser respeitada e mantida por todos. Eu fico por aqui, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.